Vamos lá. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Para honra e glória do Senhor Jesus, hoje estamos ao vivo desde a semana passada, acho que foi quarta ou quinta, não me lembro, sem conseguir fazer as lives. E Deus nos abençoou hoje para a gente estar aqui, segunda-feira. Vamos iniciar então hoje Números capítulo 22. Eu botei a mensagem lá no grupo também, falando sobre que eu li, eu estava lendo, eu estava no momento bem, né, não pude parar no momento para falar, mas eu tinha que falar para vocês que não ia conseguir fazer a live. Eu falei, gente, é o que eu preciso fazer ao vivo com vocês, tudo mais, né? Tem o nome de são um deus, né, que veio dos egípcios e depois ele passa por outras tribos pagãs e tudo mais. E aí eu li e naquela hora ali eu confundi e aí falei para vocês que era isso, não é, mas esse é um capítulo muito, muito, muito importante. Vai ter um evento muito esquisito, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá, vamos fazer nossa oração. Quero pedir muito, agradecer, na verdade, a vocês pela compreensão. Eu sei que isso é um compromisso de muitas pessoas, até mesmo pessoas que eu não sei que assistem as lives, mas que no YouTube eu vejo lá que elas assistem. Então, agradecer a vocês por terem compreensão e me perdoem por não ter conseguido aparecer. Deus permitiu, então tudo bem. Mas também com vocês eu preciso me redimir, tá bom? Então vamos lá. Fazer nossa oração e pedir que o Senhor Jesus Cristo nesse momento nos ouça, que o Espírito Santo esteja nesse momento nos dando as palavras corretas, que o Senhor possa, meu Deus, usar-me nesse momento, que o teu Espírito nos revele tudo aquilo que é necessário para a gente, para nossa caminhada na vida como servos teus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de a gente estar aqui ao vivo agora. Obrigada pelo Senhor nos proteger, nos dar vida, nos dar saúde. Obrigada porque o Senhor sempre nos mostra as saídas quando nos sentimos presos, quando estamos presos, Senhor. Obrigada porque nós não nos sentimos escravos da sua palavra, não nos sentimos escravos do que o mundo vê como escravidão, ser cristão ou servir a ti. Nós nos vemos livres, assim como o Senhor fez por nós na cruz. Obrigada, Jesus, por sermos livres no seu nome. Obrigada por termos acesso a esse amor que nós não compreendemos. Obrigada por ter tido acesso, meu Pai, desse plano de redenção que o Senhor criou para todos nós. Obrigada por ter se apresentado a nós. Que triste seria uma vida sem o Senhor. Que triste seria podermos olhar para os lados e não termos onde ir, para onde ir, com quem falar, meu Deus, obrigada. Mesmo que temos pessoas, amigos e profissionais ou parentes, qualquer pessoa que a gente se comunique na nossa vida, nada se compara a ti, nenhum se compara a ti, Senhor. O Senhor é número um, está acima de tudo e todos. E que assim o Senhor permaneça na nossa vida, toda vez em que a gente se desviar, meu Deus, que o Espírito Santo nos mostre de novo o caminho correto. Então, que a gente possa ter uma boa live. Que o Senhor nos livre das distrações, dos ataques do diabo, de todas as coisas que nós vamos ler hoje, como ele faz, como ele ataca. E que a gente pede, meu Deus, para que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, para o início da nossa semana, agradeço e peço para que o Senhor esteja conosco nessa nossa live, me usando e nos usando após a leitura, para que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende, porque a Bíblia não é só para ser lida, mas para ser praticada. Amém, obrigada, e vamos começar para a sua honra e a sua glória. Vamos lá. Balaque manda buscar Balaão. Então, os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do outro lado, oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Então veja bem, Balaque é um rei, a gente vai ler isso aqui daqui a pouco, mas ele acompanhou a história dos israelitas, ele acompanhou a história especificamente com os amorreus. Ele viu o poder que os israelitas têm, ele viu como eles venceram, ele está de olho, ele percebeu isso, né? Então, peraí, rapidinho. Nesse momento, ele está deixando claro para a gente aqui que ele viu que eles são poderosos, que eles derrotaram, né, os amorreus, ele viu aquilo ali tudo. E quando os moabitas viram que os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto.
Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia, a mensagem de Balaque, ok? Para Balaão, ele mandou a mensagem falando: um povo enorme saiu do Egito, então você está vendo que ele acompanha, né? Ele acompanha a história, a trajetória, e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Então, vamos falar muito rapidinho sobre Balaão. Um profeta, ele é um profeta, como você vê aqui, né? Ele abençoa, amaldiçoa as pessoas, ele tem acesso a isso, mas ele não é judeu, ele não tem Deus como o seu único Deus, né? Ele até chama o Senhor aqui de Senhor, né? Mas ele é pagão, ok? Então, o que que é, tá? É uma pessoa que chama o Senhor de Senhor e que a gente vai ver aqui agora, mas ao mesmo tempo ele é pagão. Ele é um pagão que tem acesso a Deus, mas que consulta o ocultismo, que tem acesso ao ocultismo, que vê o ocultismo, que tem isso. E Deus, não é a primeira vez e nem vai ser a última, que ele vai usar gentios, né, para um propósito específico que ele tem. Então, você vai ver, por exemplo, em Samuel, a gente vai ver a bruxa, né? A bruxa, porque o nome da palavra no inglês mesmo é witch mesmo, é de bruxa, mas aquela que via o futuro, ela, né, que acessava o ocultismo, ela é usada por Deus, né? Inclusive, quando Saul vai para lá se consultar com ela, o que Deus já falou lá atrás, não se consultem, né, com os que veem espíritos e tudo mais. E ela consegue acessar. Ela não fez, ela não quis fazer, porque era lei. Se você fizesse isso naquela época, sobre o regime deles, obviamente, você era morta, né? O rei tinha que sentenciar você à morte se você fizesse isso. Mas e ela não quis. E aí o rei foi lá, né? Saul chegou para ela e falou: Eu quero me consultar com Samuel, traga Samuel. Ela falou: Não, e ela não sabia que era o rei porque ele estava escondido, né? Tava com capo e tudo mais. Então Saul falou: Eu preciso falar com essa pessoa. E ela fala, não, porque não pode, é proibido, se eu fizer isso eu posso morrer e tudo mais. Enfim, aí a gente vai chegar lá, né? Mas independente disso, Samuel aparece. Então Deus dá acesso, mas nem tudo que Deus dá permissão é o que Deus quer que a gente faça, e nem que a gente tenha acesso na nossa vida. Então, grave bem essa frase. Nem tudo que Deus permite é o que Ele quer, porque Deus permite absolutamente as coisas que estão acontecendo no mundo acontecerem, não significa que Ele quer que essas coisas aconteçam, né? Apesar de muitas delas já estarem preparando o terreno para a volta de Cristo, obviamente. Mas independente disso, então, nem tudo que Deus permite na nossa vida, Deus quer para a nossa vida, né? A gente tem acesso às escolhas e tudo mais, a gente tem acesso ao Espírito Santo nos dando as escolhas, mas o único que pode nos parar de fazer isso realmente é a gente. Se a gente entrega a Deus, Deus pode. E Deus vai fazer aqui, inclusive, né? Porque ele vê um coração que está conectado com o poder dele, soberano dele. E é o que ele vai fazer aqui agora. Ele vai literalmente parar uma pessoa de fazer algo. Mas ele permitiu que a pessoa fizesse. Então, nem tudo que Deus permite é o que ele quer que a gente faça, né? Ou o que ele quer que a gente aceite na nossa vida. Então, esse é Balaão. Então, Balaão, ele tem acesso ao ocultismo, né? Ele é um profeta, né? E tudo isso vai ter uma consequência. Então, Balaque fala, olha, esse povo é isso, eu já vi eles saíram do Egito, olha o tamanho deles, olha a força deles, a quantidade de pessoas que tem ali, eu não consigo, mas se você amaldiçoar eles, eu sei que eles vão ser amaldiçoados, porque você tem poder para fazer isso, e aí eu consigo parar eles e matar todos eles, né? Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava e lhes transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor.
E aqui você vê, tá? Ele tem acesso ao Senhor mesmo. Você não sabe da história dele, você não sabe se ele como ele chegou até Deus, mas você sabe que Deus está usando ele, porque Deus escreve para nós na palavra dele, o Senhor com S maiúsculo, e sabemos que é Deus, obviamente. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e perguntou: quem são os seus visitantes? E Balaão respondeu: a Deus. Balaque, filho de Zippor ou Zippor, não sei em português como é que se pronuncia, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo. Então, quem sabe poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles e nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Nem que quisesse conseguiria amaldiçoar Israel. Não vá com eles e nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Não adianta o que você faça, é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para casa, o Senhor não me permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram: Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez enviou um número muito maior de oficiais, ainda mais importante que os homens que tinha enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e lhes transmitiram a seguinte mensagem: é isso que diz Balaque, filho de Zippor, ou Zippor. Por favor, não se recuse a vir nos ajudar. Pagarei, presta atenção nesse detalhe, tá? Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Aqui você tem poder e aqui você tem o dinheiro. Olha o que o dinheiro e o poder faz, né? Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, meu Deus, do Senhor, meu Deus. Fiquem, porém, mais esta noite e eu verei se o Senhor tem algo a mais a me dizer. Nessa noite, Deus veio a Balaão e disse: uma vez que esses homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Ele está falando aqui estes homens, né? Ele está dando especificamente aqui homens que eram mais importantes e maior em números e tudo mais. E aí Deus permitiu que ele fosse. Mas nem sempre o que Deus permite é o que ele quer, né? Então ele falou: eu vou permitir, mas não quero que você vá lá e faça isso. Faça o que eu vou mandar. Então Deus usando o gentio, né, para tal. Balaão e sua jumenta. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela, desculpa, sobre a sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles. Mas, Thay, ele não falou que era para ir, que esses homens não sei o quê? Tantas vezes Deus vai provar nossa fé, tantas vezes Deus vai falar assim, vai, pode ir fazer algo que ele não quer que você faça. Ele já disse lá, não vá porque é um povo abençoado, não vá porque não vai adiantar você ir, não vá porque falou. Ele foi e falou, bom, não vou porque Deus falou para não ir. Aí vieram mais pessoas com maior dinheiro querendo corromper ele, né, querendo subornar para ele fazer algo. Chegou lá e falou, vamos lá, eu dou mais dinheiro, levo mais pessoas. E aí Deus falou, então já que vocês coisaram, já que eles vieram, vai lá e faz. Balaão em nenhum momento falou, não, Senhor, não vou fazer. Por exemplo, como tem uma passagem no Novo Testamento em que Pedro fala, né? Pedro fala, não, Senhor, não vou comer, quando ele tem a visão dos alimentos e que são puros e impuros, ele fala, não, Senhor, não vou. Ele se recusou e Deus falou assim, não chame de impuro, né? Cristo fala, né? A mensageira especificamente, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então, em nenhum momento Balaão falou assim, não, Senhor, não vou porque o Senhor disse não. Mas Deus falou, vai. Então, nem sempre o que Deus permitir a gente fazer, eu tenho absoluta certeza que você tem exemplos na sua vida o suficiente para dar, vender e aconselhar, de que Deus falou não faça, ou que Deus falou faça, estou permitindo acontecer que faça, e você depois se arrependeu, ou que você fez e falou, putz, talvez eu tivesse ter esperado melhor, mais, ou talvez eu tivesse que ter me comunicado com Deus melhor, ou talvez eu senti que não era para fazer, mas eu fiz mesmo assim. Então, isso nos serve, né, obviamente, de
ensinamento, que nem tudo que Deus permite, porque não cai uma árvore, uma folha de uma, isso é passagem bíblica, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, nada que acontece na nossa vida, no mundo, na terra, em tudo que você puder ver, no universo, vai acontecer sem que Deus permita. Agora, Deus querer que aconteça é diferente, né? E na nossa vida isso é muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso relacionamento com Deus. A gente entender que Ele não quer que a gente faça isso. Ah, mas Ele deixou, nem sempre o que é permitido acontecer é o que Deus quer, né? Você é permitido a pegar o seu carro ali agora como é que fala? E atropelar uma pessoa, né? Se Deus não te levar antes, mas se Ele permitir, você vai lá e vai atropelar a pessoa, mas vai ter a consequência. Isso significa que Ele deixou, que Ele quis que você fizesse isso? Não, né? Porque a Bíblia fala do que Ele quer, o que Ele não quer, e matar é uma coisa que Ele não quer. Então, entendamos aqui que Deus permitiu que ele fosse, não queria, ele falou lá em cima, mas ele permitiu que ele fosse sob o cuidado dele, sobre as palavras dele, sobre a ordem que ele daria, né, a Balaão. Então, Balaão foi com Deus, foi com Deus, foi com eles, de modo que enviou, aí, veja bem isso agora, de modo que enviou o anjo do Senhor, e eu não sei por que não está com a maiúscula aqui, mas é o anjo, não é um anjo, e a gente sabe que o anjo é utilizado como se fosse a figura, como é que eu posso explicar? A figura não encarnada ainda, né, de material, de físico, de Cristo. Então, você vê que Cristo aparece como o anjo em diversas vezes, e a gente vai ver o porquê especificamente. Por que a gente sabe que esse é o anjo, né? Porque anjos, eles não são adorados, né? Você não pode adorar anjos, tanto que um dos anjos, ele é adorado e ele fala, levante-se. Você você não pode, você não deve me adorar, né? Então, anjos não são adorados. E vai ter aqui, a gente vai ver esse anjo, a forma específica desse anjo, a gente vai ver muitas coisas. Então, quando o anjo, a gente entende que eles não podem ser adorados, obviamente, então não adianta você entender algumas religiões ou algumas que falam, vou orar para anjo XYZ ou fazer qualquer tipo de adoração, de culto. Isso não existe, ok? Então, a gente tem, por estudo bíblico, tanto na palavra do hebraico, quanto, né, na Septuaginta, que é a grega, ou a gente entende, a gente aprende que o anjo é Cristo, né? Não reencarnado como Cristo, Cristo que ele veio mesmo, mas que no Antigo Testamento ele vem em diversas formas, a gente já viu isso. Né? Abimeleque, por exemplo, tudo mais. O anjo do Senhor, Melquisedeque, desculpa, obrigada. O anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir a sua passagem. Então, Balaão foi, a ira de Deus, obviamente, viu que ele desobedeceu, né? Mas ele falou que ia, mas podia estar provando a fé dele ali, mesmo assim ele foi. E ele não era judeu, ele era, como é que fala? Ele era pagão, né? Obrigada, Deus. Ele era pagão e ele estava ali. Muito do que você consegue entender aqui também é que ele mais foi pelo dinheiro mesmo, porque não é que, mas Deus permitiu ali, Deus falou, vai, mas Deus falou lá em cima, não, e Deus não muda a palavra. Então, Deus não trocou de ideia do nada, né? Deus falou, bom, já que esses vieram, vai lá, né? Mas só faz o que eu mandar. Ele podia ter falado, não, senhor, mas o senhor não quis. Você pode argumentar com Deus, porque vai ter coisas que você não vai ouvir a voz de Deus, você vai achar que é Deus, mas é a sua cabeça, é o seu coração. Então, é muito importante a gente orar para Deus, é absoluta. Eu ouvi a voz de Deus falando, é a de Deus mesmo, é a sua? É o seu plano mesmo, é o de Deus? É o seu sonho mesmo, é o que Deus botou como propósito? Aquilo ali então, é importante, ok? E aqui é uma prova de que Deus, ele tem acesso e a capacidade, porque ele é Deus, de impedir que a gente faça algo errado, se assim for, obviamente, né, do nosso coração, da nossa vontade. Ele tem acesso a impedir e fazer o que ele quiser. Enquanto Balaão ia montando na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo. Mas Balaão bateu nela, na jumenta, bateu nela e fez voltar para o caminho, e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava e os muros de 2 vinhedos, entre os muros de 2 vinhedos. Enquanto a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado.
e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então, o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar. Balaão não estava literalmente vendo, a jumenta estava vendo. Seja pela direita ou seja pela esquerda. Então, o anjo do Senhor, né? O anjo mensageiro, Cristo, obviamente, mas vamos falar o anjo, se colocou num lugar onde ela podia ir, foi para outro canto, depois estreitou mais ainda o caminho e aí ela foi de novo. Aí ela viu o anjo, parou, apertou o pé dele, ele bateu nela pela segunda vez. E então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs no lugar mais estreito para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda, não dava. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado nela. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara, batendo pela terceira vez. Isso são números assim que a gente fica, nossa, mas Moisés também bateu na pedra, né? Tudo mais. A gente entende, esses números sempre tem alguma coisa. Ainda mais quando a gente está falando de Cristo, tudo mais, que tudo é Cristo, né? Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora. Eu mataria você agora. Presta atenção numa coisa. Como é que pode Deus fazer um animal falar, né? A jumenta argumentar e falar, ter a consciência de que ela é a jumenta dele por muito tempo e ela falar: o que que eu te fiz para você me bater 3 vezes, né? Você vê que Deus deixou explícito o número de vezes que ele bateu e você também entende que ela tem entendimento. Então ela tá falando. E aí você fala: bom, mas como é que Balaão não se espantou com isso? Porque se um animal fala na minha frente, eu morro, né? Se eu ver uma jumenta falando como eu falo, eu caio para trás e morro com toda certeza. E ele aqui não se coisou. A mesma coisa lá atrás em Gênesis, né? Porque a gente viu que o diabo, né, ele entrou na serpente. Então, ele não tem. Mas por que, Thay, que ele não se espanta? Por que, que então os animais falavam naquela época? Ou por que, que ele não se espanta? Porque ele tem acesso ao ocultismo. E no ocultismo, né? Ele é um profeta ocultista, ele tem acesso a isso, ele já viu coisas, né, terríveis. Então, para ele, o animal falar não é nada demais. Para você ver o poder, né, que o diabo faz, o que ele tem acesso e o que ele faz. Porque para uma pessoa ver um animal falando e não cair dura no chão, alguma coisa, não, ela já viu muitas coisas. Então, obviamente, que aqui ele tem acesso ao ocultismo, ele é um profeta, ele é pagão, e ele, obviamente, né, tem acesso a coisas que não faria ele estar assustado. Então, a jumenta fala para ele: por que que você me bateu 3 vezes? Ele fala: porque você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada, eu mataria você. Então você vê pelo falar dele, você vê pelos impulsos dele, né? O tipo de pessoa que ele é, obviamente. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então ela está argumentando com ele, ela está falando: eu sempre fui obediente, eu nunca fiz uma coisa dessa, eu nunca parei, eu nunca espremi seu pé, eu nunca, né? E você me bateu 3 vezes. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. E isso são olhos espirituais. E é isso o que a gente precisa prestar muita atenção aqui. Por que que o fulano não consegue ler a Bíblia, Thay? Por que que esse clano recusa Deus? Por que que fulano e Beltrano e nanana? Olhos espirituais fechados. O que Deus deixa claro, é claro. O que Deus esconde, é escondido. Agora, aqueles que querem ver, inclusive nós que já ouvimos, né? No caso, assim, não de ver, mas, né? Cremos nele, temos acesso a isso. Até mesmo nós precisamos. A gente faz oração aqui, né? Quando começa as lives. Muitas das vezes, hoje eu não fiz, mas normalmente, se né, vem a oração assim, a gente fala para abrir os olhos espirituais, e é um pedido que a gente precisa fazer. Você está num lugar onde você não sabe quem são as pessoas que você está lidando, Senhor, abre os meus olhos espirituais para eu saber aqueles que tentam me fazer o mal, aqueles que estão sendo usados, aqueles que. E isso, gente, é um pedido real, porque olha o que está acontecendo aqui. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, mas ele não estava enxergando, ele não estava aberto? Espirituais. E aí ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Nenhum momento a jumenta falou: eu tô vendo algo que você não tá.
Ou então, por exemplo, tem um homem na minha frente. Em nenhum momento. Deus fez ela falar as palavras que ele fez ela falar. Então, em nenhum momento ela foi lá e provou nada. Ela só falou: por que me bater? Eu já fiz isso alguma vez? Então, use a sua percepção, use a sua sabedoria, se você tem, use o seu discernimento. Se eu nunca fiz isso, é porque algo está errado. Se eu nunca te fiz, você monta em mim, né? Eu sou sua jumenta por tantos anos. Então, são coisas que são importantes para a nossa vida, aprender no nosso dia a dia. É a gente saber perguntar correto a Deus, é a gente saber orar correto a Deus, é a gente saber pedir correto a Deus, é a gente ter discernimento através do Espírito Santo. Não existe sabedoria e discernimento sem o Espírito Santo. A gente não tem, o ser humano não tem discernimento e não tem o Espírito Santo. Desculpa, sabedoria, se você não tem o Espírito Santo. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Agora é Cristo, né? Mas é o anjo especificamente falando com ele. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir a sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Thay, por que que isso tanto repete na minha vida? Porque Deus está tentando te fazer parar de continuar num caminho, parar de ir em uma direção, parar de seguir um específico, como é que fala? Looping que você faz na sua vida, seja profissional, seja emocional, seja financeira, seja espiritual, seja o que quer que seja. Olha que lindo que Deus deixa pra gente num versículo 32. Cristo aparece, né, como um anjo, a forma com que a gente não sabe, não está escrito aqui, mas ele apareceu. E ele já viu muitas coisas, então ele também não se assusta vendo um anjo, né? Ele podia estar aqui falando com a jumenta e do nada aparece um negócio na frente dele. Se fosse eu, também morreria. Ele não, porque ele já viu, ele conhece, ele sabe. Então, o anjo foi e falou para ele: eu vim para impedir. Leia isso aqui como se fosse Jesus falando para você em alguma coisa que está te incomodando na sua vida, alguma coisa que não progride na sua vida, alguma coisa que é redundante na sua vida, algum ciclo que não para de se repetir, alguma coisa. Olha o que Cristo, olha o que o anjo fala. Eu vim para impedir a sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Lá em cima ele falou: não vá. Ah, mas depois ele autorizou. Ele permitiu. Mas ele não gostou, não quis que ele fizesse isso para início de conversa e Deus não muda seu caráter, a sua fala. Então eu vim porque você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Quão bom seria se todo caminho que desagrada a Deus ele parasse a gente, ao invés da gente insistir ou reclamar, a gente agradecesse. Paulo faz a mesma coisa. Toda vez que ele vai pregar, ele é preso. Toda vez que ele fala de perseguido, tudo mais. Mas o que que ele fala? Ele se agrada. Eu não sei em português essa palavra específica, mas é rejoice, né? Ele se alegra com o sofrimento dele. Porque ele fala que é no sofrimento dele que o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso está em Salmos também, se eu não me engano. Então, olha o que que Deus faz. E ele foi lá, ele viu que Balaão estava indo, ele viu que Balaão continuava na teimosia de seguir. Deixa eu só desligar esse evento aqui que está me coisando, gente, só um minuto. Ele viu que Balaão fazia o errado, o que não agradava, e mesmo assim ele foi. E aí, desculpa, aí ele foi lá, tentou parar uma vez, tentou parar outra vez, tentou parar a terceira vez. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. E se ela não tivesse desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Então, Deus, inclusive, olha que maravilha, porque eu estava lendo um Provérbios com a minha irmã, inclusive, antes de começar essa live, a gente estava falando disso, de Deus levar quando ele tem que levar, antes dele permitir que algo, né, aconteça, diversas vezes ele faz isso. E ele aqui está mostrando que eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. A jumenta você salva, você ia morrer, porque você continuava em algo que está me desagradando, né? E você continua fazendo. Exato. Mano, tá vendo? A gente tava falando disso antes de começar a live. É porque as coisas se sincronizam, né? Do nada a gente começou a... Do nada não, do Deus do nada. A gente começou a ler provérbios, e a gente começou a falar sobre isso, a gente começou... Então, isso acontece porque Deus está mostrando aqui pra gente, que se a gente vai num caminho que ele tá para, e acontece algo... Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que usa drogas.
O corpo dá ruim na primeira vez, continua. Dá ruim na segunda vez, a pessoa continua. Dá ruim na terceira vez, a ciência vai dizer que o seu corpo não aguentou. Deus vai dizer que ele te impediu de fazer o que já não era mais pra você continuar fazendo. Quantas vezes? Aí tá, mas tá dizendo então que Deus mata as pessoas, só quem pode tirar a vida é Deus. Então, se não é Deus, né? Não tem como a gente. Então, muitas das vezes, Deus vai interromper mesmo vidas e tudo mais, e ele fala. Ele não somente nesse exemplo aqui, que Balaão, né, obviamente, como é que fala? É um profeta, que Balaão não é, como é que diz? Não é judeu, ou não é nada disso, mas que Deus está ali usando, está falando, não faça, não faça, não faça, e a desobediência causa isso, e aquilo vai causando isso, e aquilo vai, e aí vai indo, vai indo, vai indo. Então Deus, ele para, ele trava, e tem uma parte que a gente vai ler na Bíblia mais lá na frente, que Deus fala que é pelo nome dele, né? Nesse caso não, obviamente, mas pelo nome dele. Ele faz isso. Então Deus, olha o que ele falou, se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Não percebi, não. Não pôde ver, né? Porque Deus não tem que provar que ele está ali. Deus fez algo parar, preste atenção. Pare, ore, converse com ele, veja o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Ao invés de conseguir, eu vou mesmo assim, e persistir em algo, ou então simplesmente dizer, eu vou fazer porque eu quero fazer. Não, pare. Senhor, por que que isso está emperrado na minha vida? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que eu tento aqui, o Senhor para aqui, para aqui, para aqui? E isso, eu tenho um exemplo, um testemunho pessoal meu, né? Com uma coisa específica que para mim estava no meu coração, que para mim era ele mostrando, que era ele falando, que e eu não soube interpretar. Algo que para mim era o propósito, era o que ele tinha feito, falado e, né, decidido. E toda vez eu ia, algumas coisas iam se abrindo, algumas portas se abrindo, algumas portas se abrindo, chegava. Aí chegou no local. Aí tá, chegou no local. E aí agora, as coisas desse local nessa específica área da minha vida não se abriam. Eu tinha acesso a pessoas que fariam abrir, não se abriam. Até o momento que eu falei, Senhor, tem algo errado. O Senhor me mostrou isso, o Senhor disse isso, o Senhor fez aquilo, mas agora eu estou no lugar, né, específico de tempo, de tudo que o Senhor falou. Esteja, mas as coisas não estão. E eu tentava, e eu tentava, e eu tentava, e eu fazia uma vez, eu fazia duas vezes, e eu ia. Gente, o que vocês possam imaginar. E eu dizia, tem alguma coisa errada? Até o ponto de, conversando com ele, eu entendi, bom, vamos lá. Isso aqui vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Porque o Senhor está me parando, já não é a primeira vez, já não é a segunda vez, já não é a terceira. Aí eu realmente parei com aquilo e todas as outras coisas que eu estava indo atrás, gente, começaram a fluir da minha vida, né? Outras coisas, outras áreas, outros momentos, outros lugares, outras pessoas, e as coisas foram fluindo de outra maneira, de outra forma. Então, é necessário a gente ter o julgamento para isso, é necessário a gente perguntar a Deus sobre isso, é necessário a gente ter entendimento do porquê que Deus nos para em diversas coisas. E muitas delas é porque Deus fala: se eu não te parasse aqui, você se perdia lá na frente. Se eu não travasse isso aqui, você morreria lá na frente. Se eu não te poupasse aqui, lá na frente eu te perderia. Então, é importante a gente ver que Deus faz isso. E isso está no Antigo Testamento ainda, né? Você não precisa bater a cabeça para achar isso no Novo Testamento, está aqui no início já. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas porque isso aqui, gente, é a consequência errada, é a consequência do que ele fez de errado. Não significa que Deus não vai usar por um propósito, ou não significa que Deus não vai deixar acontecer aquilo ali para um propósito específico, né? Deus pode fazer o que ele quiser. Então, aqui, ele está deixando as coisas acontecerem, mas a consequência, ela acontece, ela chega, né? Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Você está vendo que isso aqui é Cristo? Você está vendo que o anjo do Senhor está dizendo apenas o que eu lhe disser? E que é o que Deus acabou de falar lá em cima. Vá com esses homens, já que esses homens vieram, né? Fale o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque.
Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: Não mandei chamá-lo com urgência? Por que você não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? E Balaão respondeu: Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Kiriat Uzote, e ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções de carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Balaque não é Balaão, ok? Balaque é o rei, e Balaque está fazendo aqui sacrifícios pagãos, né? Não é para Deus. Ele está fazendo sacrifícios em que ele põe aqui a carne e entrega para que eles comam e tudo mais. Então, sacrificando animais aqui para específica coisa, né? Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamote Baal. Baal é o nome que eu queria falar com vocês no grupo. Baote Baal. De lá podiam ver uma grande parte do povo. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha o que Deus fez. Deus foi, levou, permitiu, levou eles até o topo dessa montanha para que eles pudessem ver uma coisa. O que vocês acham que eles viram lá? Lembra que eu botei uma imagem para vocês, eu mandei uma imagem para vocês aqui no grupo da forma correta dos números. A gente está em Números 22, a gente leu isso, que Deus colocou as tribos fazendo uma cruz. Pois eles subiram até esse monte e viram toda a, né, presta atenção, podia ver uma parte do povo, obviamente, mas eles conseguiram ver o que a gente viu. Ele viu parte de tudo aquilo que a gente botou lá no grupo, que a gente fez, né, tem lá os cálculos das pessoas, e aquilo ali, obviamente, né, se dá como uma mensagem. Então, eles viram o povo, e aí agora a gente vai finalizar amanhã. Finalizar não, continuar amanhã, que agora acabou a live, tá bom? Então, olha, fiquem com Deus. Amanhã, capítulo 23. Lembrando que a gente tem 36 capítulos, né? Então, mais 13 capítulos e a gente finaliza números. E é isso, para honra e glória do Senhor Jesus. Então, nossa, que ligação especial demais. Linda. Vi, um beijo, são celestiais, por isso não podem pedir nem proteção a nenhum dos anjos. Por exemplo, o anjo Gabriel, Rafael, nenhum anjo da guarda que eu tenho dúvida. Vou orar pelo anjo da guarda de criança, tal. Exatamente. Todo sentido faz, Vi. Exatamente o que você falou aqui. E é isso. Enfim. Então, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 23, para a honra e glória do Senhor Jesus. Um beijo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e obrigada pela paciência, por tudo. E amanhã a gente está de volta aqui com mais um capítulo da nossa leitura. Beijo imenso para todos vocês. Fiquem com Deus.